né? Bom, qual é o impacto distributivo do salário mínimo, né? O que a gente tem aqui? A gente tem aqui, é um gráfico talvez um pouco abstrato, mas é a densidade de salários de acordo com o nível de salário. Como é que a gente lê esse gráfico, né? No eixo... Pô, seria tão bom ter algo para apontar. Eu tenho. Vocês conseguem me ouvir se eu falar assim ou não? Eu tenho. Você tem? Eu tenho. Tem um microfone sem fio também. Beleza. Aqui. Bom, nesse eixo aqui de baixo, a gente tem um rendimento das pessoas e a gente pode pensar na altura dessa curva, esses números aqui não interessam, como a quantidade de pessoas que têm exatamente esse rendimento. Então, o que a gente vê? Um dedão, uma montanha, um pico grande no salário mínimo. Então, claramente, o salário mínimo tem eficácia no Brasil, né? Tem um grupo de pessoas aqui, quase 15%, que ganha menos que o salário mínimo, tá? Isso aqui, novamente, população ocupada, 30 horas ou mais com salário positivo, né? Mas você tem mais do que 10% dos trabalhadores no Brasil ganhando exatamente o salário mínimo e uma galera aí ganhando mais do que o salário mínimo. A gente não vê grandes efeitos de indexação de 1, 2, 3 mínimos. Isso coisa que existia muito na década de 80, né? A gente realmente não vê muito, a gente vê um mini piquinho aqui de 2 salários mínimos, né? Então, o que a gente vê? Salário mínimo é eficaz no mercado de trabalho? Sim, não é perfeitamente eficaz. Fica uma galera aqui por trás, mas esse pico aqui é bastante impressionante. Mais impressionante é se a gente vê a evolução no tempo disso aqui. Isso aqui é o salário mínimo em 96. Por que eu não comecei em 95? Porque era um salário mínimo redondo, então esse pico fica meio que anormalmente alto, né? O quanto que ele subiu até 99 não foi tanta coisa, né? E depois o quanto que ele subiu até 2008. Então, apesar do fortíssimo aumento do salário mínimo, você vê que ele arrastou os trabalhadores junto com eles, né? Então, eu como bom economista neoclássico, me ensinam a ter um pouquinho de desconfiança quando o governo decide legislar preços e salários, né? Então, a gente sempre, eu sou treinado desde criancinha a desconfiar do salário mínimo. Não quer dizer que eu desgoste dele, eu desconfio dele. Mas isso aqui mostra que as minhas desconfianças estão infundadas, né? O salário mínimo arrasta a galera, deixa alguns para trás, mas não é tanta gente assim, né? E também não tem um efeito, que seria um efeito negativo, um efeito multiplicador aqui para cima, né? Ou pelo menos negativo dentro da distribuição do trabalho. Talvez positivo na barganha entre trabalho e capital. Bom, outra coisa interessante é que o salário mínimo está ficando cada vez mais masculinizado e cada vez mais os chefes, tira aqui 95, que isso aqui atrapalha, estão ganhando salário mínimo. Por que isso é importante? Outra limitação do salário mínimo como mecanismo distributivo de renda é o fato de que muita gente diz, salário mínimo é uma coisa para trabalhador secundário. Quem que ganha salário mínimo? São filhos e esposas de pessoas que ganham bem mais do que o mínimo. Então, quando a gente está considerando a renda domiciliar per capita, o salário mínimo não é tão eficaz. Mas a gente está vendo aqui que essa eficácia está crescendo, porque ele está cada vez mais próximo, mais, enfim, sendo mais recebido pelos chefes, né? Ele ainda é mais recebido pelos outros membros, mas está chegando perto a porcentagem de chefes e de outros membros da família que recebem salário mínimo. Bom, agora vem uma parte um pouquinho mais etérea, que são os coeficientes de concentração. Essa parte eu vou pular, vai ser meio rápida, são basicamente as rendas ruins, as rendas que contribuem para a desigualdade. Vamos para as rendas boas. Coeficiente de concentração basicamente mostra quão progressiva uma renda é. Tá? Eu não vou entrar aqui no detalhe de como é que é calculado, mas quanto mais negativo o coeficiente de concentração, mais baixo ele é, mais progressiva é essa renda. Então, um coeficiente de concentração muito negativo é uma renda muito pobre, que reduz muito a desigualdade. Tá? Então, aqui a gente tem as 4 rendas mais distributivas que a gente encontra, né? A gente tem aqui o salário mínimo como indexador de benefícios, né, que a gente vê que ele está ficando cada vez menos distributivo nesse sentido, né, mas ainda é distributivo, porque é bastante inferior ao coeficiente de Gini, que é em torno de 54. Né. A gente tem aqui o salário mínimo no mercado de trabalho, que é bastante distributivo também. E a gente tem aqui o BPC, que também é indexado ao salário mínimo,
e uma coisa absurdamente distributiva, que é o Bolsa Família, né? E aqui é onde vamos tentar fazer um pouco a transição entre salário mínimo e renda mínima e tudo mais. E aqui a gente tem o peso na renda total. O salário mínimo aumentando imensamente o seu peso em termos de benefícios, né, os benefícios ligados ao salário mínimo aumentando seu peso, o salário mínimo no mercado de trabalho aumentando seu peso e o Bolsa Família aumentando seu peso, mas muito abaixo do salário mínimo. Tá? Ok, aqui está como porcentagem do PIB, isso aqui já não é dado PNAD, é dado orçamentário mesmo. Né? A gente tem aqui salário mínimo como porcentagem do PIB, Bolsa Família como porcentagem do PIB. Né? Então, o que a gente vê? Uma coisa que é muito razoavelmente distributiva, tem muito peso no PIB, e uma coisa estupidamente distributiva, tem pouco peso no PIB. Se você tivesse algum tipo de ditador benevolente que quisesse reduzir a desigualdade como objetivo, isso não faria muito sentido. O sentido seria faria mais sentido ter uma distribuição que é oposta. Né? Por que isso acontece? É claro que a gente não tem um ditador nem benevolente, nem malevolente, nem nada. A gente tem uma democracia. E o salário mínimo, ele tem uma coisa muito especial. E aqui é onde eu peço perdão a todos os cientistas políticos, porque eu vou falar, talvez, do que eu não saio. Mas o salário mínimo tem uma coalizão vencedora. Né? Eu não temo muito pelo futuro do salário mínimo. Por quê? Tem muita gente ganhando salário mínimo, seja no mercado de trabalho, seja benefícios indexados ao salário mínimo. Né? Tem setores organizados que o defendem ferreamente, né? Sindicatos, aposentados. Né? Ele é visto na sociedade como altamente legítimo. Eu nunca ouvi alguém falar de efeito preguiça do salário mínimo ou de portas de saída do salário mínimo. Né? Ele é muito legítimo. Né? E não é associado a um único governo. Talvez ao governo Vargas, mas o Vargas morreu há muito tempo, enfim. Não é um problema, ninguém tem que ser contra o salário mínimo para ser contra o governo atual. Vamos comparar isso com o Bolsa Família. Bolsa Família é estupidamente distributivo. Tem também muitos beneficiários, mas não tem setores organizados que o defendem. Por quê? Porque são os mais ferrados, cara. É gente que não tem capital cultural, não tem capital social, não tem redes, enfim. Como é que essas pobres pessoas que a gente, na sessão anterior, estavam sendo descritas por dois apresentadores, né? Pessoas que às vezes vivem com ratos, enfim, são as pessoas mais miseráveis de um país com muita gente miserável, como que eles vão se organizar para defender o Bolsa Família, né? Não é visto como legítimo boa parte da sociedade, todo mundo aí clama por portas de saída, por condicionalidades, e que é feito preguiça e não sei o que, não sei o que. E, por uma razão que eu não consigo entender muito, é associado a um governo. Eu não consigo entender porque, igualmente, PSDB e PT criaram o Bolsa Família, cada um à sua vez, enfim. Mas, enfim, é associado a esse governo. Então, o negócio ele tem uma batalha muito mais forte contra ele do que o salário mínimo. Então, qual é a minha solução? Como todo economista, a gente quer mandar no mundo. Né? Então, a gente fica aqui falando de coalizão vencedora, democracia, não sei o quê, mas a gente quer dar uma solução também. Né? É uma coisa talvez até um pouco, sei lá, contraditória, mas enfim. O que eu veria como solução? Uma renda universal, e aí infantil, com o objetivo de gerar uma coalizão vencedora. Né?